Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Index Talks, que é onde a gente faz o encontro da experiência do cliente no Brasil. A gente tem aqui uma série de conteúdos, uma série de eventos, webinars que acontecem sobre todos os meses, na verdade, para que a gente consiga sempre trazer o melhor da experiência do cliente no Brasil, falando de programas de voz do cliente, jornada do cliente, falando de como engajar as equipes numa cultura centrada no cliente e muito mais. E hoje nós temos um convidado muito especial e eu queria agradecer a presença aqui, é o Sérgio Sanches, que ele lidera aqui a nossa área de Insights na Index. Seja bem-vindo, Sérgio. Olá, Tomás, tudo bem? Olá, pessoal. Um grande prazer estar aqui com vocês. Então, Sérgio, obrigado por ter vindo aqui. Nós somos uma dupla, né? A gente está ali na área de Insights também juntos, né? Então, muitos projetos e muitas histórias para contar, né? Obrigado por ter vindo. Vem de São Paulo, né? A gente está aqui em Campinas hoje na nossa sede, nosso estúdio. Inclusive, convido você a um dia vir tomar um café, comer um pão de queijo aqui. Vai ser um prazer. E, Sérgio, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Você tem muitos anos aí de experiência no segmento. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória rapidamente em todas as aventuras aí que você teve. Olha, vou te dizer que não foram poucas, viu? Eu, como diz o outro, eu venho de longe. A gente tem aí por volta de aproximadamente 30 anos de experiência, sempre na área de experiência do cliente, CX e pesquisa de mercado. Então, eu comecei muito garotinho, eu ainda tinha cabelo, lá numa empresa chamada Marplan, que era um dos grandes institutos de pesquisa da época, e já na área de processamento e de entendimento de tabulação de resultados de pesquisa, né? Depois passei por grandes empresas, fui para o Grupo Kantar, onde atuei, aí sim, conheci de forma mais evidente as pesquisas eletrônicas, as pesquisas por telefone também, onde a gente era muito forte lá. E depois passei também por outros caminhos de call center, até chegar na Ipsos, que é até hoje, na verdade, um grande player desse mercado de experiência e de pesquisas com clientes. E, por fim, em 2013, entrei numa consultoria automotiva chamada J.D. Power, que é a consultoria automotiva, se não for a maior, uma das maiores do mundo, onde atuei por 6 anos, aí num segmento de experiência do cliente mais especializado para a área automotiva, né? Fazendo projetos para grandes montadoras e grandes concessionárias. E aí veio a pandemia, né? E aí a pandemia, enfim, deu aquela balançada, pensei até em sair da área, tentei me aventurar aí também em outros segmentos, mas agora, no ano passado, a convite aí do Rafa e de vocês, a gente voltou aqui para a Index. Estou quase um ano aqui já na empresa, sempre voltado a essa preocupação do que os clientes estão percebendo com as suas experiências dentro das empresas. Muito bom. Excelente trajetória, né? Enfim, muita bagagem. Exato. Né? Fica muito claro. E assim, para as pessoas entenderem, né? Acho que não é muito frequente, eu diria, em empresas de tecnologia que operam, né, a gestão da experiência do cliente, ter uma área de insights, como a gente tem. Eu não diria que é um luxo, na verdade é um super reconhecimento para os nossos clientes, o poder que nós temos atualmente, né, de entregar um valor muito diferenciado no mercado. Uhum. Então, assim, a gente tem feito vários projetos em várias frentes, em vários segmentos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho de como tem funcionado essa área aqui na Index, como tem sido essa estrutura, que tipo de entregável a gente tem feito. Olha, a gente sabe que o mercado está inundado de dados. E isso virou uma coisa comum, já meio clichê no mercado, que tudo são dados. Mas a gente tem encontrado nesse um ano algumas situações onde as empresas não sabem como trabalhar esses dados e como tirar o real valor desses dados. Sim. Então, a área de insights ela tem como primeira premissa transformar
um monte de dados, uma gama enorme de dados, internos ou externos, primários ou secundários, de clientes ou de outras áreas, mas transformar isso em real valor aos clientes. A gente tem feito isso através de análises quantitativas, análises preditivas, análises estatísticas, que fazem com que a gente mostre o caminho de como o cliente está percebendo essa experiência dentro das empresas. Então, a gente tem feito diversos tipos de projetos, como você disse, sempre com esse intuito de elevar o padrão de entrega na questão de capricho, layout, look and feel, enfim, um aspecto mais estético, mas também de valor analítico. Ou seja, e aí não é só uma entrega ou só uma apresentação. Tem ali uma bagagem também de recomendações e de orientações técnicas gerenciais que a gente tem feito aos clientes do que eles devem fazer depois de verem esses resultados dos estudos que a gente faz. Muito bom. Muito bom. Tem, enfim, um portfólio, né, de atuações e é muito artesanal, né? A gente acaba entendendo o contexto do cliente e trazendo, né, um endereçável ali com esse dado, né, de maneira útil, né? Para seja quem for, né? Às vezes um presidente da companhia, né? Às vezes um grupo de unidades, de concessionários, às vezes, falando do segmento automotivo que você citou, que pode ser útil para tomar boas decisões, né? Sem dados, né? Você é tiro no escuro. Exatamente. Né? E um ponto que eu queria explorar aqui com você é sobre como a gente, na verdade, assim, no dia a dia, que a gente falou, né, de dados, insights, mas no dia a dia, como é que tem sido essas ações? Assim, quais são dores reais que acontecem, né? Enfim, você tem algum exemplo, talvez 2, 3 exemplos que acontecem? Sim. A gente tem alguns exemplos, como você disse, a gente atua em diversos segmentos, essa é uma grande riqueza, um grande asset da Index, que é poder entender e atender a diversos segmentos. A gente tem um exemplo recente agora de uma calculadora de NPS que nós fizemos por uma grande instituição aqui do Brasil, onde ela tinha metas de NPS individualizadas por área. E o que eles queriam saber? Eles queriam quais são as notas, os scores de NPS que eles precisariam ter por área para compor um NPS total geral, que é a meta daquela empresa. Um cascateamento. Um cascateamento, exatamente. E as áreas têm pesos e importâncias distintas. Então, um NPS muito alto numa área pouco relevante não vai levar a empresa a ter esse NPS consolidado. Então, a gente atuou com eles para entender a importância e a relevância dessas áreas e sub-áreas, e aí a gente determina, né, de forma estatística, quais são as metas que ele vai ter baseado no histórico que eles tinham. Sim. Ou seja, a gente faz uma análise de regressão do que eles tinham de notas anteriores para poder prever e para poder calcular potenciais scores de NPS para o futuro. Tem funcionado bem, a gente tem acompanhado isso mensalmente com eles. Legal. E esse foi um baita case. Mas também tem um outro case de um outro segmento, onde ali a gente está tratando da seguinte questão. É uma grande fábrica, uma grande empresa de máquinas, e eles vinham percebendo que os NPS, quando a máquina é comprada no começo do uso, de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, o NPS é sempre muito alto. Legal. Entretanto, no decorrer do tempo, de 6 a 12, especialmente de 12 a 18 meses, depois de um ano de uso, o NPS da máquina começava a cair muito. E essa foi a dor que foi trazida aqui para a gente, dizer, tem como você descobrir ou tentar entender o porquê que o NPS cai tanto depois do uso da máquina? A gente sabe que o uso da máquina desgasta, mas a gente quer entender de uma forma um pouco mais detalhada e um pouco mais profunda. Eu acho que esse é um grande valor da nossa área de insights, é aprofundar as análises num mundo tão superficial que a gente vive hoje. Verdade. A gente gosta de aprofundar. E aí a gente fez esse trabalho para eles, e a gente está mostrando de forma efetiva que
a queda de NPS após um ano e meio de uso das máquinas, não se trata apenas de problemas técnicos ou de problemas físicos das máquinas, mas percepções, por exemplo, de atuação de pós-venda, mas, por exemplo, a falta de set de expectativa quando a pessoa vende a máquina e o que ela vai entregar e o que ela realmente recebe. Ou seja, a gente está conseguindo ali identificar que assim, áreas comerciais, áreas de pós-venda e áreas de qualidade de produto se juntam nesse diagnóstico um pouco mais profundo para poder entender o porquê que esse NPS está caindo. Ou seja, não é só um problema que a máquina perde performance, mas tem ali relacionamento, expectativas do cliente envolvido. Aspectos irracionais. E não tangíveis. Exatamente, né? Não tangíveis. Exatamente. Isso é muito legal, né? Porque a gente tem um raciocínio lógico, né? A gente acha que realmente A mais B vai ser C, né? Exatamente. Mas o fato é que na prática muitas vezes não é assim. Não é. Né? E vamos explorar um pouquinho mais sobre isso. Eu já vi, né, nas nossas conversas, muitas vezes a gente olha até mesmo para aspectos externos, né? Fatores externos que podem influenciar numa reputação de uma empresa, numa percepção com um produto, no sucesso que o cliente vai ter naquele relacionamento, né? Aspectos macroeconômicos, aspectos políticos, enfim, fatores que vão além do que a empresa tem capacidade. Né? Qual que é o momento certo e quando usar esses fatores externos dentro dessas análises? Olha, Tomás, eu acredito de forma prática de que a gente deve usar, o que a gente tem usado muito essa terminologia de dados secundários, né? E esses dados secundários, eles servem para confirmar, para complementar uma análise estatística prévia que a gente tenha feito com os dados, ou seja, a gente analisa sempre com os dados do cliente e com os dados da nossa pesquisa. Mas às vezes as conclusões não são tão evidentes, tão claras, e aí sim demandam esse uso de fontes externas para poder confirmar ou rejeitar também, às vezes já aconteceu, rejeitar hipóteses que a gente tem feito em cima dessas análises. A gente faz, por exemplo, análises estatísticas relacionadas a questões financeiras, é uma coisa que tem aparecido muito no nosso dia a dia, ou seja, o cliente tentar entender uma queda de NPS, o quanto que isso vai me custar, o quanto que eu deixo de ganhar com isso. Legal. Mas também a gente pode usar esses dados secundários para poder confirmar essas hipóteses que a gente tem. Ou às vezes também não, né? Inclusive, esse foi o tema, a gente está aqui no podcast Index Talks, mas foi o tema do nosso webinar, se não me engano, de fevereiro ou março de 2026. 5 de fevereiro, Isso. Que está aqui no nosso YouTube, inclusive, se você quiser ver correlações de indicadores de experiência do cliente, não é isso? Exatamente. Muito elogiado, inclusive depois até clientes convidaram você para falar desse tema internamente. Foi. E, enfim, foi muito bom, vale a pena, né? Nós tivemos muitas pessoas presentes. Tá aqui no nosso YouTube correlações de indicadores, tá? Para deixar a dica aqui para ninguém perder esse conteúdo. Assistam porque realmente ficou bem legal. Isso aí. E assim, no passado, fazendo vamos explorar um tema aqui importante sobre cultura centrada no cliente. No passado, muitas empresas focavam às vezes no produto, né, aquela velha história, né? Focavam às vezes em outros aspectos, como por exemplo uma localização geográfica, ou em outros atributos como preço, né? E isso acabava, enfim, deteriorando muitas vezes o negócio, e isso não era sustentável por vários motivos. Passaram então a falar na cultura centrada em pessoas, cultura centrada no cliente, né? Como uma forma de evoluir, de fato, para negócios prósperos, sustentáveis, que vão perdurar no tempo, né? Mas no final do dia, assim, pegando esse viés de insights, qual que é a história real por trás dos dados, dos insights, dentro da experiência do cliente, dentro da cultura centrada no cliente? Porque se a gente tem o dado por si só, né, a gente sabe que o dado não move montanhas, né?
E a gente precisa realmente fazer a empresa girar e acontecer apontando para o cliente, apontando para o norte, que é o cliente, né? Então, assim, o que muda o ponteiro de fato em Insights e como é que é essa história na vida real, assim? Sim, sim. Olha, a gente tem se deparado com isso quase que diariamente. Eu acho que o primeiro erro ou falta de percepção é a empresa acreditar que a entrega do resultado é o final do processo. Eu costumo brincar com os nossos clientes de que, olha, eu estou te entregando essa análise de insights, estou te entregando essa lista de recomendações e de ações, então agora é o começo do trabalho, não é o final. Sim. Porque nós somos uma fase mais diagnóstica e de análise de dados que mostra o que ocorreu no passado. Não sei se você reparou, mas tudo que a gente entrega e tudo que a gente fala para os clientes já ocorreu e ele já deu a percepção dele sobre aquele fato ocorrido. Exato. Então, para você fazer uma transformação deste ponto para o futuro, eu acho que as empresas precisam realmente entender em que ponto de maturidade a empresa está com relação a CX. A gente tem desde empresas super grandes, super bem estruturadas, com um CX baixíssimo de maturidade, e empresas pequenas, empresas relativamente enxutas, com um nível de maturidade de CX enorme. Ou seja, o porte da empresa não indica necessariamente a maturidade de CX. E aí a gente diz, olha, você tem que ter aí um caminho e uma lista de boas práticas, de que é uma organização dos dados. Eu acho que é o primeiro grande passo. Sim. E depois, quando a gente faz as entregas, quando a gente começa a atuar de forma mais intensa, na verdade, a área de CX adquirir essas informações e criar estratégias e formas de vender, entre aspas, né, essas informações dentro da empresa, especificamente buscando engajamento das outras áreas. A gente sabe que isso é muito difícil, Sim. mas é o que precisa ser feito, o engajamento, a venda correta, da forma correta, para você ter o engajamento das outras áreas. É muito complicado uma área dizer, olha, o NPS está baixo por causa disso ou por causa daquilo, parece que está meio que apontando o dedo, mas de uma forma propositiva, é você engajar as áreas certas a terem, na verdade, esse comprometimento de ter essa cultura centrada no cliente, né? Então, essa questão do engajamento é uma coisa que a gente vê quase que diariamente aqui. E também, por fim, como isso se transformar em planos de ação, em ações práticas dentro da empresa. Não adianta eles usarem as nossas análises ali somente na área de CX e depois isso não ser disseminado como cultura e disseminado como ações práticas dentro da empresa. Isso precisa ser uma roda recorrente e que as pessoas vejam valor. Né? É uma coisa muito difícil, mas algumas empresas estão muito à frente disso, muito acima disso, e eles esperam as nossas entregas mensais. A gente faz entregas mensais também, para ver o que a gente vai falar, o que a gente vai recomendar, para que isso seja de forma muito propositiva, meio que trabalhada dentro das empresas. Né? Legal. Um ponto que eu acho super... Muitas vezes a gente traz notícias ruins, Exato. Não é verdade? Acontece. Quando não é um banho de sangue, como você fala. Exato, às vezes tem algum banho de sangue. Nota vermelha para todos os lados. Exatamente. E aí, como é que, assim, na cadeira de um líder, talvez, né? Qual que é a recomendação que a gente poderia trazer, você poderia trazer para uma pessoa que está num cenário desse, né, que é desafiador? Desafiador. A primeira coisa é tratar os dados com muito respeito, com muito cuidado e com muito profissionalismo, e até entrando numa espécie de acordo com o cliente de que, olha, os dados que estão aqui não sou eu que estou falando, mas são os seus clientes. Ou seja, não mate o mensageiro, porque eu estou só sendo o mensageiro de uma mensagem muito importante.
Então, assim, a gente tem sempre muito cuidado, muito critério para poder passar essas notícias não tão positivas, quedas de percentuais, aumento de reclamações, e a gente toma muito cuidado com isso, mas também serve como um alerta para que as empresas vejam de que, olha, realmente eles estão passando que as coisas não estão bem. De novo, talvez o nível de maturidade da empresa, o nível de apoio que a área de CX tem não seja o suficiente para o tamanho da transformação que os clientes estão demandando. Isso acontece também. E é hard work, é trabalho duro para eles, sempre com o nosso suporte, com o nosso apoio, né? Essas entregas mais complexas, elas nunca terminam na apresentação. Esse é um ponto importante. Eles sempre pedem mais detalhamentos, mais explicações, mais caminhos, mais possibilidades para a gente explicar, porque eles têm que explicar internamente também para as suas hierarquias e para os seus times. Então, eles pedem muitos detalhes. E a gente toma esse cuidado de ser bem claro, de ser bem transparente, mas às vezes você tem razão, não levando notícias tão boas. Um ponto que eu estava pensando aqui também é sobre... Muitas vezes, né, a gente traz uma informação, um insight, né, que a empresa ela simplesmente joga no lixo, né? E isso é ruim, né? E onde que é o erro? Assim, na verdade, o que está por trás? Qual que é a causa raiz de quando isso acontece, na sua visão? Olha, já aconteceu. Eu acho que tem diversas razões, diversas explicações, diversos caminhos para essa resposta, mas eu acho que a primeira que vem na minha cabeça é a falta de força política dentro da empresa, falta de força de engajamento dentro da empresa, que faz com que a pessoa receba uma apresentação, uma análise nossa e coloque na gaveta, talvez porque a empresa não está no momento, às vezes não é nem falta de maturidade, mas não está no momento de tratar daquele assunto daquela forma. A gente tem também alguns casos de que as pessoas preferem esperar novas ondas e novas recorrências de pesquisa para se confirmar tendências, né? A gente não confirma a tendência com uma onda de pesquisa feita, Sim. Mas a gente também recomenda, a gente espera talvez mais 1 ou 2 meses para se confirmar essa tendência de que essa coisa não tão positiva está acontecendo. E tem também essa questão, às vezes também da falta de entendimento ou do senso de urgência. Aliás, tem clientes na minha cabeça aqui agora que você deve saber, de que, olha, a situação não é tão boa, a situação está preocupante, os concorrentes estão pegando o seu lugar e vocês precisam agir rapidamente. Se agir já é difícil, que dirá agir rapidamente. Então, assim, essa falta de velocidade a gente percebe também em alguns casos. Muito bom. E olha só, a gente vai indo para a reta final já, tá? Sim. Mas um ponto que eu queria trazer é um checklist, né? Assim, em termos práticos. Qualquer pessoa pode fazer análises e trazer insights, né? Fazer uma ciência com os dados, né? E trazer insights relevantes dentro de casa, né? Inclusive, hoje, isso tem cada vez mais escalado, porque antes as análises eram, na verdade, a escala das análises era reduzida. Hoje, o conhecimento, ele é útil para que a gente consiga gerar escala, inclusive com IAs, né? Que é possível de utilizar, né? O mais importante é saber o que perguntar para a IA, né? Porque a partir disso você consegue realmente fazer correlações, enfim, entender qual que é o dataset, né? O setup de dados, né, que são necessários para isso, enfim. Qual que é um checklist legal, assim, para a gente recomendar para quem quer fazer um insight mais avançado, um insight que seja útil? Sim. Cara, de forma simples, eu diria que acho que a primeira coisa que as áreas de CX podem pensar, ou até mesmo uma pessoa, não é uma área de CX, mas uma pessoa que queira entrar nisso, é tentar identificar de forma real quais são as dores, quais são os principais problemas que a empresa ou que a área ou que a experiência do cliente está tendo nesse momento. Eu acho que esse é o
primeiro grande passo é, por que você está querendo fazer essa investigação de dados? O que está acontecendo? Está diminuindo vendas, está diminuindo NPS, está diminuindo satisfação, ticket médio, enfim. Motivação por trás. A motivação por trás, exatamente. Acho que esse é o primeiro ponto. Depois é você reunir insumos em termos de dados, em termos de recursos físicos, em termos de tecnologia e em termos de conhecimento para aglutinar essas informações dentro de uma base de dados um pouco mais completa e complexa, seja através de resultados de pesquisa, de monitoramento de NPS, de satisfação do cliente, ou até mesmo de dados de fontes externas, ou seja, é você reunir todas essas informações. O terceiro ponto é avaliar a melhor prática, a melhor forma de transformar esses dados, de tabular esses dados, de rodar esses dados. Aí entra um papel fundamental da IA, ultimamente, que ela tem ajudado a ganho de escala e a ganho de tempo nessa tabulação e nessa organização dos dados, mas sempre com aquele olhar humano e com aquele olhar não só de checagem do número, mas de alguns detalhes que às vezes eles não pegam. Então, assim, você usar essas novas tecnologias para você organizar esses dados. E, por fim, a forma correta e em questão de momento correto, forma de apresentação, linguajar até eu diria, mas de apresentar isso para o cliente de uma maneira propositiva, que ele entenda aquilo como uma coisa que agregue valor e não apenas que critique a empresa. Então, você encontrar esse meio termo com o cliente do que você vai apresentar de forma bem específica e clara, e para que no final das contas isso vire recorrência. A gente realmente não acredita que áreas de CX ou melhorias de NPS se dão com one shot, ou com uma única ação, ou com uma bala de prata. Não, a gente acredita de que a recorrência, a persistência daquilo ao longo do tempo transforma, porque o cliente aprende, a gente aprende, enfim, todo o ecossistema aprende junto ali do que tem que ser feito, e num processo de recorrência ao longo do tempo, a gente consegue sim medir e verificar melhorias de resultado, avanço de NPS, queda de churn, que é uma outra coisa que a gente não falou também, enfim, melhores margens, né? Então, assim, identificar o problema, reunir as informações e ferramentas necessárias, usar as melhores tecnologias para processar tudo isso e arrumar uma forma inteligente, profissional, e eu diria até que um pouco mais profunda, de levar isso ao cliente. Tudo isso de forma recorrente. Muito bom. Eu queria agora, na verdade, sair um pouquinho desse tema de CX e perguntar quem que é o Sérgio no dia a dia, família? O Sérgio família é o Sérgio pai do Tiago, marido da Fernanda, que gosta de assistir futebol, confesso, assisto até demais, mas sou uma pessoa muito voltada para a família, uma pessoa muito voltada para dentro de casa, já fui mais de rua no passado, mas hoje vivo a minha vida para minha esposa, para o meu menino, que acabou de fazer 3 anos. Uhum. E sou uma pessoa que gosto muito de ler, gosto muito de me informar, sou uma pessoa curiosa, né? E, no fim, também me considero uma pessoa simples, cara. Eu tenho hábitos simples, gosto de ir para um bom restaurante ou sair assim para um parque, alguma coisa assim. Não tenho hábitos muito sofisticados, mas sou louco por filme, louco por série e louco por futebol também. Boa, muito bom. Só para a gente trazer essa pitada quem é o Sérgio por trás, né? Importante. Sérgio, a gente já vai encerrar aqui, mas eu queria te agradecer pelo tempo de disponibilidade, de participar aqui conosco no nosso Index Talks. Enfim, fiquem à vontade, se quiser deixar seu e-mail. sergiosanches@index.com.br. Legal. Enfim, o Sérgio está super disponível aqui, eu também, para a gente falar um pouco mais sobre esse tema, né? Quando for necessário, for o momento correto. Exatamente. Mas muito bom, parabéns pelo trabalho que vem fazendo e, enfim, a gente está super animado com o nosso futuro aqui também em conjunto. Tá legal. Eu agradeço muito, Tomás, pela oportunidade, dizer que sem o seu apoio e a sua força nada disso seria possível, porque o Tomás é o idealizador e o
e o comandante, né, desse grande navio, e dizer também que, claro, a gente fica aí à disposição de vocês para um papo, para uma conversa, para um café, se vocês quiserem aprofundar aí nesse tema, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Não se esqueça de inscrever aqui dentro do nosso canal nas redes, né, no YouTube, nas redes sociais, e também compartilhar com os amigos, e fiquem ligados nas próximas edições do nosso webinar, que vai acontecer mensalmente, e também do nosso podcast Index Talks. Um prazer falar aqui com vocês. A gente se vê na próxima.